sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, oh Senhor. Nós cremos, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Deus. Oh Senhor, nós cremos, confiamos em Ti, Senhor, esperamos em Ti. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, quero cumprimentar a todos. Nesse momento em que nós vamos participar das ofertas e dos nossos dízimos, eu queria ler um texto da Palavra de Deus com os irmãos, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 16 e 17, diz assim: Ó Senhor nosso Deus, toda a riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu nome, ao teu santo nome, vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que foi ofertado foi espontaneamente feito e com integridade de coração. Agora, vi com alegria com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Eu queria usar esse texto porque é um texto quando Davi conclama o povo a trazer uma oferta para construir o templo ao Senhor, dedicado ao nome do nosso Deus. E aí ele chama o povo e ele dá da sua própria riqueza, do seu próprio tesouro, mais de 100 toneladas de ouro e mais de 100 toneladas de prata. E ele conclama o povo, e todo o povo também se dispõe a ofertar. E ele se sente muito feliz, então ele começa a fazer uma oração. E ele ora
E nessa oração, então, ele diz esse texto aqui, que Deus se agrada, né? E tudo que eles deram foram com integridade de coração. Mas ele tinha um entendimento, que todas as coisas vêm do Senhor. Eu queria, nessa breve palavra aos irmãos, também agradecer a Deus pela espontaneidade de cada irmão. Eu quero dizer, meus queridos irmãos, que durante esse tempo da pandemia, eu tenho, né, em nome da igreja, em nome de vocês que têm contribuído e têm ofertado, ido em muitas casas, ajudado a muitas famílias, né? E eu posso ver o brilho nos olhos de cada família ao receber uma cesta básica, ao receber uma ajuda, né, que nós levamos a ela. E isso, querido, né, podemos levar por conta da fidelidade que os irmãos têm tido em ofertar, em dizimar, da integridade do coração dos irmãos, né, do amor também pela obra de Deus. Eu queria nesse momento fazer uma oração com você, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos dado, e que nesse momento, mesmo em esse momento de dificuldade, que Deus tem suprido não só as nossas necessidades, mas tem nos ajudado também a suprir as necessidades de outras famílias. Muitas famílias, não são poucas não, graças a Deus. Pai, neste momento em que nós estamos reunidos nessa noite, nós queremos agradecer ao Senhor, porque estamos ofertando, dizimando na obra do Senhor. E essa obra vai além do templo, de uma construção de templo. Essa obra fala de famílias, fala de vidas, pessoas que têm, ó Deus, sido, ó Pai, alcançada, afagada nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Mas tudo isso que nós podemos levantar, como diz o salmista no texto que nós acabamos de ler, todas essas coisas vêm de Ti. O Senhor tem nos dado, mas o Senhor tem nos dado também um privilégio de poder repartir. E durante esse tempo, Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor continue abençoando a vida de cada irmão, de cada irmã, ó Deus, de cada pessoa, de cada família que tem contribuído, de poder levar também alívio a outras famílias. Obrigado, nós agradecemos a Ti no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, durante esse tempo, né, que nós estamos falando para você, está passando também no vídeo aí o número da conta bancária da igreja, onde você também pode fazer a sua oferta, onde você também pode depositar o seu dízimo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, Senhor.
glória, te damos louvores, Senhor. Não há outro Deus como tu, Jesus. Ser exaltado, Senhor, nos quatro cantos, Deus, desta nação. Ser exaltado, ser adorado, Jesus. Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Quero te desejar uma excelente, uma abençoada noite de quarta-feira. Temos aí nessa jornada de 30 dias para viver, nessa campanha tão abençoada, temos tentado propor ao nosso coração reflexões profundas que nos façam viver uma vida de excelência, uma vida abundante, como a própria palavra nos recomenda e diz que é a própria vontade de Deus para nós. Eu quero iniciar esse momento lendo um texto da palavra de Deus registrado no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 17, a partir do verso 11, uma narrativa belíssima que fala sobre o tema gratidão. Aliás, este é o tema de hoje, gratidão, dando sentido à vida. Diz assim a palavra de Deus: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a cerca de uma distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, e este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Eu quero orar com você nesse instante. Nessa oração, quero pedir a Deus que Deus nos ajude a compreender esta palavra e a celebrarmos a prática profunda e relevante da gratidão. A gratidão, ela dá sentido à nossa existência. Temos falado sobre vivermos uma vida que no final da nossa existência, olhando para trás, não tenhamos que ficar arrependidos por não termos feito o que deveríamos ter feito. E uma das coisas importantes é termos vivido intensamente de tal modo que a nossa vida foi celebrada com profunda gratidão. E a gente não esqueceu de quem ficou para trás. Não deixamos de reconhecer aqueles que marcaram a nossa existência, que deixaram sobre nós algum legado, assim como deixaremos para alguém. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por essa noite de quarta-feira, por esse tempo abençoado de nos reunirmos como igreja, mesmo que por vias digitais, e podemos meditarmos na Tua palavra, na certeza de que ela tem falado conosco, ela é a verdade que precisamos, ela é a proposta do céu para nós aqui na terra. E te pedimos, Deus, que o Senhor possa falar conosco de uma forma clara, profunda, e que o nosso coração seja afetado positivamente pela Tua palavra. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém e amém. Essa palavra é uma palavra intrigante porque fala de gratidão, mas também fala da proporção da gratidão. Essa história vai falar a história de 10 leprosos que foram afetados positivamente pelo toque de Jesus, pela bênção da cura, mas fala no final de que apenas um, exatamente o estrangeiro, o samaritano, volta para agradecer. Essa narrativa, ela traz para nós lições muito profundas, e eu quero então compartilhá-las um pouco com vocês, mas antes disso quero citar uma frase de Melody Beach, que diz o seguinte: a gratidão libera a plenitude da vida, ela torna suficiente o que temos, e muito mais, transforma a negação em aceitação, caos em ordem, confusão em clareza, pode transformar uma refeição em um banquete, uma casa em um lar, um estranho em um amigo. É importante a gente observar aqui, porque o bom tom da vida, segundo essa expressão que acabamos de ler, vem pela via da gratidão. À medida em que nós conseguimos agradecer, isso revela para nós algo extraordinário. A gente consegue encontrar sentido na existência e também conseguimos encontrar sentido na existência do outro. Porque gratidão não tem a ver apenas com o reconhecimento da dádiva, mas, sobretudo, a vida daquele que foi agraciador, aquele que foi abençoador.
Temos falado já há algum tempo sobre a cultura na qual estamos inseridos e o modo esquisito em que nós decidimos e escolhemos viver nas últimas décadas. Somos uma geração apressada. Tão apressados que nós já não conseguimos mais olhar para trás. Até porque temos metas, objetivos, buscas intensas. Queremos chegar ao topo da vida, queremos alcançar o lugar mais alto da nossa profissão, da vida acadêmica, talvez da vida amorosa. Estamos em busca de patrimônio, estamos em busca de performance no nosso corpo, queremos alcançar o peso ideal, e a gente vai então fazendo uma busca incessante, com metas cada vez mais ousadas, somos performáticos, não aceitamos menos do que o melhor, e essa busca pela excelência, apressadamente, acaba ficando meio que capenga, porque no meio dessa loucura toda, esquecemos a melhor parte, esquecemos de olharmos para trás e lembrarmos das pessoas com as quais convivemos, aquelas que marcaram a nossa infância, aquelas que definiram a nossa raiz, aonde tudo começou. Aí a gente acaba esquecendo os nossos pais, nossos avós, nossa família, nossos amigos da infância, aqueles que marcaram a nossa realidade lá na faculdade, quando iniciávamos ali a nossa vida acadêmica. De algum modo a gente acaba pela via da pressa, por essa objetividade meio que acelerada, apressada, de querer chegar em algum lugar que a gente chama de sucesso, a gente acaba deixando no meio do caminho pessoas. E pela via da pressa, praticamos sem percebermos a ingratidão, porque sepultamos o passado rapidamente. Sempre há um novo objetivo, sempre há uma nova meta, sempre há algo novo para ser conquistado, e sem percebermos, como acabei de afirmar, praticamos a ingratidão. Porque ingratidão tem a ver com o sepultamento das memórias, tem a ver com o esquecimento, por vezes um esquecimento pragmático, é melhor esquecer do que ter que lembrar, porque se eu lembro eu tenho que voltar para trás e o que eu quero está na frente. Isso é um erro. Você não é o que é, não tem o que tem, não sabe o que sabe, senão a partir de muitas pessoas. Eu tenho afirmado, inclusive, a partir de muitos joelhos que se dobraram e oraram por você. De muitas mãos e abraços que você recebeu, que te aconchegou, que te abençoou, de muitas bocas que falaram e que foi conselho, que foi orientação para a sua vida. Muita gente que de algum modo alcançou a sua vida. Alguns que inclusive passaram rapidamente pela sua existência. E talvez uma palavra dita, um abraço, um acolhimento, um olhar, um conselho, fez toda a diferença. Outros talvez passaram mais tempo na sua existência, e até outros que permanecem até hoje. Mas pelo modo como nós vivemos, e essa pressa esquisita de chegar em algum lugar, que nem sempre sabemos exatamente aonde, mas sabemos que é sinônimo de sucesso, de termos uma vida bem-sucedida, de chegarmos ao topo da nossa carreira, a gente esquece da melhor parte, a gente esquece de pessoas. E a gratidão, ela vai liberar, como lemos aqui na frase de Melody Britt, vai liberar a plenitude da vida. Não dá para viver uma vida plena sendo ingratos. Impossível. Você jamais chegará ao melhor lugar da sua existência praticando o esquecimento e a ingratidão. Ele chega a dizer aqui, ou essa expressão chega a afirmar, que a gratidão torna suficiente o que temos. Olha que coisa interessante. Uma das bases da nossa sociedade é a ingratidão, mas também a insatisfação. Não somos apenas ingratos, somos insatisfeitos. Mas a grande questão é que a insatisfação bebe nessa fonte da ingratidão. Exatamente porque não somos gratos por aquilo que temos, pelas pessoas que marcaram a nossa vida, pela nossa história, nosso passado e tudo mais. É por essa dificuldade de gratidão é que nós vivemos nesta rota incessante de insatisfação. Nunca está bom, nunca é suficiente. E a gente se perde nesse labirinto que certamente vai custar muito mais do que o nosso tempo. Vai custar a nossa paz, a nossa felicidade. A gente precisa se encontrar. E um caminho para a gente se encontrar e, sobretudo, praticarmos o contentamento é aprendermos a ser grato. Grato àqueles que nos marcaram no passado, grato àqueles que tornaram a nossa vida o que hoje nós somos, mas gratos também pelas conquistas e até, sobretudo, pela grande ação de Deus na regência da nossa história, de forma soberana, nos amando, cuidando de nós, nos protegendo, nos dando vida, saúde. Um Deus que tem nos cercado dos seus cuidados. Não podemos viver por esse caminho da ingratidão. E o texto que eu acabei de ler
fala exatamente sobre essa tendência humana à ingratidão. O texto diz aqui que Jesus vai tocar graciosamente sobre a vida de 10 leprosos. O interessante é a gente entender a dimensão que marcava a vida de um leproso naquela ocasião. Você vai observar, por exemplo, na história, e isso é fácil de você perceber em muitas narrativas, que alguém leproso ele estava marcado para viver de um jeito excluído socialmente. Ele tinha que ficar aí a no mínimo 50 metros de distância de alguém saudável. Se por acaso ele se aproximasse, ele seria condenado à morte, ele morreria. O preço que ele pagaria por aproximar-se de alguém saudável era a sua morte. Imagine o que é isto. Temos vivido, de certo modo, nessa reclusão social em função da pandemia, essa impossibilidade do estar junto, do abraço, do aconchego, do olho no olho, né, de um momento íntimo com amigos e às vezes pessoas que a gente já não pode ver há algum tempo, até alguns familiares. Tenho ouvido histórias de pessoas idosas que estão sendo protegidas, obviamente, os familiares precisam fazer isto, mas estão chorando porque está faltando abraço, está faltando ternura, aconchego, está faltando presença. Imagine alguém condenado a isto pelo resto da vida. Estamos aí há pouco mais de 4 meses vivendo essa clausura, vivendo esse isolamento social, estamos sofrendo terrivelmente por não termos permissão para viver, por vivermos escondidos e não podemos ter contato com as pessoas que nós amamos e que queremos ter, e não podemos até por uma proteção. Imagine, uma vida inteira marcada por essa condição de afastamento social. Imagine uma vida inteira sem você poder abraçar o seu pai, de você se aconchegar no colo da sua mãe, de poder abraçar o seu filho, de abraçar um amigo. Imagine isto, de você não poder estar no ambiente de alguém que você ama, de você ser condenado ao distanciamento, a cerca de no mínimo 50 metros de distância. E se caso você burlar isto, você pagaria com a própria vida. Essa era a condição de um leproso. E era interessante observar aqui que a lepra, ela era por natureza, naquele contexto histórico, uma sentença de morte. Alguém que contraía lepra estava condenado à morte. Inicialmente, a morte pela própria doença. Queria, de algum modo, machucar o corpo desta pessoa até que ela morresse aos poucos e chegasse ao óbito pleno, à morte absoluta. Mas também há uma morte social, há uma morte emocional. O leproso morria de todas as formas, morria lentamente no seu corpo e morria lentamente socialmente, emocionalmente, e se ele tentasse quebrar essa regra e se aproximar de alguém, ele morreria, como condenado ao fato de ter quebrado ali uma regra social que era manter-se à distância daqueles que eram saudáveis. Imagina isto. Então, quando eu olho para esse texto sagrado, o que eu percebo é que o que Cristo propõe aqui não é uma coisa comum. Era uma restauração de muitas coisas perdidas, não somente da saúde, mas de muitas coisas perdidas. Imagino que o desejo do coração desses leprosos não era apenas relevante, era existencialmente indispensável. Ou eles encontrariam cura em Jesus, ou eles se perderiam para sempre na sua existência e ficariam marginalizados e jamais poderiam ter uma vida dita normal. E é nesse momento que a gente percebe o que Cristo se propõe. E quando esses homens são curados, uma coisa interessante é a ordem de Jesus. Ele manda que esses homens fossem até o sacerdote, porque prescrevia a lei que alguém curado precisaria passar pelo crivo do olhar de um sacerdote. E era exatamente o sacerdote que iria determinar se ele estava apto ou não a retomar da normalidade. Era o sacerdote que iria legitimar esse fim desta prisão social. Mas ele, Jesus, manda esses homens irem até o sacerdote e ainda eles não estavam curados, precisaram exercitar a fé. E é nesse caminho que a descoberta da cura acontece, é nesse caminho que eles são curados. Eles acreditam, eles depositam fé em Jesus e têm então o privilégio de serem liberados para viver, liberados para abraçar, liberados para celebrar a vida comum, liberados para celebrar a família, os amigos. Bom, o que se esperava logo na sequência, é óbvio, que eles voltassem e agradecessem a Jesus, mas apenas um retornou para viver e celebrar a gratidão. Diz a palavra de Deus, Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10?
Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Se pudéssemos arriscar aqui um percentual, diríamos que cerca de 90% das pessoas são alcançadas por alguma dádiva, elas não voltam para agradecer. Elas se esquecem, elas apertam play na vida e elas seguem adiante. Se esquecem de olharem para trás. Lembra que eu falei no começo que a nossa cultura é uma cultura regida pela pressa, pela velocidade, por metas, por performance, por alcançar resultado, por alcançar sucesso profissional, acadêmico e etc. Pois é, corremos demais e não dá para olhar para trás enquanto estamos com pressa, pensando no que está à frente. Eu não sei se esses 9 que não voltaram estavam com pressa demais para viver a vida que já não vivia há algum tempo, talvez seja isto. Há um comentarista que vai afirmar exatamente essa possibilidade, de que eles estavam tão privados de viver a vida normal, de abraçar, de celebrar a vida social, de viver a normalidade, que não conseguiram olhar para trás. Tamanha necessidade de viver a vida que estavam devendo para eles mesmos em função da doença. Mas eu não acredito que a gente consiga avançar para adiante, se nós não formos capazes de olharmos para trás. Não acredito. E se a gente aqueles que marcaram a nossa vida, é um avançar muito perigoso, porque demarca uma existência pobre, de pessoas que chegam ao seu objetivo maior, mas infelizmente chegam sozinhos, não conseguindo celebrar a vida comunitária, não conseguindo celebrar a vida coletiva. Você não pode alcançar o lugar mais alto da sua vida sozinho. Por vezes tenho visto pessoas discussando e algumas até afirmando categoricamente, no ato, por exemplo, de divórcio, separação, quando vai para as vias de fato e vai falar de partilha patrimonial e alguém levanta a voz e diz, olha, eu conquistei tudo isso sozinho, não é digno, não é justo, melhor dizendo, que eu reparta meio a meio. Que bobagem, ninguém chega a conquistar alguma coisa sozinho. Essa condição ela é inviável. Porque mesmo que você não tenha alguém que tenha pego junto com você naquela tarefa, é alguém que te deu suporte emocional, é alguém que te acolheu, que te amou, que te apoiou, é alguém que te incentivou, que te motivou, que cuidou da casa, que abençoou seus filhos, que também são filhos dela, e essa pessoa que é a sua esposa, de repente agora não adquiriu patrimônio. Você conquistou o patrimônio, mas você não conquistou nada sozinho. Ela esteve por trás. Aliás, ela esteve ao lado, não é por trás, esteve ao lado, celebrando a vida familiar. E agora, por alguma razão, o casamento não deu certo, vamos falar da partilha, e aí a ideia de justiça vem de forma equivocada. Como se você tivesse conquistado o seu patrimônio sozinho, porque foi você que trabalhou. Mas quem ficou em casa? Quem deu o seu tempo, e não pouco, mas muito tempo, para que os filhos fossem criados, para que a casa ficasse em ordem, para que você tivesse sossego, para que você tivesse suporte? Muitas mulheres passam por isso. Não sei se é sua história, mas muitas passam. Apenas para ilustrar, para dizer que ninguém chega em algum lugar de sucesso, em qualquer área, sozinho. Esses homens, os 9, provavelmente estavam com pressa demais para voltar. Mas um deles, o estrangeiro, o samaritano, ele retorna. Ele volta para agradecer. E ele acaba recebendo um bônus, aliás, o melhor de todos os bônus. Ele não apenas é curado desta enfermidade que produzia clausura social, isolamento, perdas e etc., como também ele tem o privilégio de ser alcançado por tão grande salvação e ter a sua eternidade marcada para sempre. Um Deus que não restaura apenas a sua existência temporária e terrena, mas um Deus que agora restaura a sua eternidade. O texto vai dizer então, ele lhe disse, levante-se e vá, e a sua fé te salvou. Ele já havia sido curado, não se tratava de uma afirmativa sobre a cura da lepra, porque ele já havia sido curado, mas agora ele é alcançado por tão grande salvação. Pessoas ingratas talvez não consigam encontrar esse caminho da salvação, porque viram as costas rapidamente para Jesus, tão logo foram abençoadas. Assim como viram as costas para o patrão, para o amigo, para o colega de faculdade, para a esposa, para os filhos, para os pais, para os avós, e vamos seguindo para adiante. Eu acredito que o melhor da vida só é melhor quando a gente chega aonde temos que chegar, conquistando e celebrando a vida de forma coletiva. Tenho afirmado algumas vezes, em cima da oração do Pai Nosso, que Deus é um Deus que pensa plural.
É um Deus que não pensa de forma singular apenas. Ele olha para você, obviamente, Ele olha para mim, mas quando Ele te abençoa, Ele abençoa você para que outras pessoas sejam abençoadas. Quando Ele te alcança para que outras pessoas sejam também alcançadas. Deus pensa de forma plural, de forma coletiva, e não é suficiente para mim e para você uma conquista que é uma conquista solitária. Se você não tem para onde voltar no final do dia, se você não tem a quem agradecer, não tem para quem ligar, não tem com quem celebrar, que sentido faz a sua busca ou a sua conquista? Olhando para essa realidade, voltando a atenção de novo para o texto, você se encaixa nesses 90% que está com pressa demais para seguir para frente e não é capaz de olhar para trás e ser grato àqueles que te abençoaram, e sobretudo Deus? Ou você está dentro desses 10%, que até está com pressa de viver, até deseja muito viver, mas entende que viver para frente é necessário antes voltar-se para trás e ser grato àqueles que te abençoaram e te fizeram ou tornaram a sua existência uma existência válida? A minha recomendação é que você fique nesses 10% de homens e mulheres que entendem o valor da gratidão, que celebram a vida de forma grata. Eu vou voltar e repetir um fragmento do texto que li de Melody Beatty. Diz assim: a gratidão libera a plenitude da vida. Ela torna suficiente o que temos e muito mais. Transforma negação em aceitação, caos em ordem, confusão em clareza. Pode transformar uma refeição em um banquete, uma casa em um lar, um estranho em um amigo. Que expressão inteligente, que pensamento profundo, e é verdade. Você não pode duvidar disso, você deve ter experimentado isso em algum momento. Você está na sua casa, às vezes a refeição que está à mesa é simples, por vezes simples mesmo, demais. Um arroz fresquinho, alguns ovos fritos, imagina, um arroz bem quentinho, um ovo caipira frito, um tomate picado com azeite. É simples, mas se isso vem com gratidão, é extraordinário. Mas não importa se você tem um banquete na sua casa, as carnes mais nobres, as saladas mais refinadas, os sabores mais distintos, os pratos mais caros. Se não há gratidão, não há sentido naquela refeição. Portanto, a gratidão faz com que uma pequena refeição se transforme em um grande banquete. Eu me lembro de uma história da minha infância que marcou a minha existência e eu não consigo não lembrar desse momento, que foi um piquenique que eu fiz com os meus pais, meus irmãos, e junto desse momento, estávamos ali com uma meta de celebrar esse tempo em família. Éramos uma família muito simples, pobre. Meu pai tinha uma lambreta, e lá ia ele pilotando aquela lambreta, eu e meu irmão ao lado, segurando ali no retrovisor, bem pequenos, a minha irmã abraçada no meu pai, atrás do meu pai enquanto pilotava, a minha mãe atrás da minha irmã protegendo-a, e a minha tia no bagageiro. E a gente tinha levado frango, farofa, coisa de gente simples, mas eu me lembro do cheiro daquele dia, me lembro do volume de água que vinha no nosso corpo enquanto criança, brincando ali na areia, na beira daquele rio. Eu me recordo do latido do cachorro que ia atrás daquela lambreta. Eu me recordo dos abraços, dos sorrisos. Aquele dia tem som, tem cor. E há pouco tempo atrás, replicamos esse momento da nossa história. Não faz muito tempo, há 3 anos atrás aproximadamente, voltamos lá na nossa terra, na minha origem, e fizemos esse piquenique de novo. Agora já casado, com os meus filhos, cunhados e etc., cunhada, e a gente foi celebrar aquele tempo, reviver aquele momento. Não queríamos deixar para trás uma raiz, a simplicidade da vida como ela era, mas tão cheia de significado. Eu louvo a Deus, porque a vida pode ser bela, Deus nos permite a viver, mas o caminho é a gratidão. E é interessante, como dizia, que a gratidão pode transformar uma simples refeição em um banquete. Uma casa pode virar um lar, um estranho pode virar um grande amigo, um grande amigo. E a gente vai então vivendo por essa vida a gratidão. Você pode até ter pressa de viver, não é um erro você querer viver, mas que essa pressa ou esse desejo intenso de viver para frente não impeça você de voltar-se para trás e de olhar com carinho e cuidado para esse passado, especialmente para aqueles que marcaram a sua vida no passado, e mais ainda, e sobretudo, por um Deus que te abençoou no seu passado. Thornton Wilder vai afirmar o seguinte:
Só podemos dizer que estamos vivos nos momentos em que o nosso coração tem consciência de nossos tesouros. Escute isto. Aonde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Nós não podemos falar que temos uma vida plena se nós não definimos, não tivemos ainda clareza de quais são os nossos reais tesouros. Muita gente vive, mas a existência plena que Deus tem para mim e para você começa quando a gente define com clareza quais são os nossos reais tesouros. E é isso que ele afirma aqui. Só podemos dizer que estamos vivos nos momentos em que o nosso coração tem consciência de nossos tesouros. Eu não espero chegar em nenhum lugar alto demais, se chegar nesse lugar, me roubar o privilégio da gratidão. Como falamos em uma ministração atrás. Domingo passado pela manhã falamos sobre isto. Que a gente precisa chegar sim, e podemos chegar num lugar alto da nossa existência. Não é um problema você alcançar seus objetivos, mas que você não faça isso pela via da ingratidão. Que Deus nos ajude a sermos destes 10% que até quer viver, mas que não deixa para trás ou no caminho, pela via da ingratidão, aqueles que marcaram a sua história. Queria orar com você e nessa oração pedir ao Senhor que nos ajude. Que Ele nos ajude não somente a viver isso neste tempo que temos chamado a atenção para isto, nessa campanha de 30 dias para vivermos, mas quando passar essa campanha, quando encerrar o último momento, o último ato dessa campanha, possamos fazer disto um norte, uma direção para a nossa vida, que jamais venhamos a avançar para diante, sem um olhar grato para trás. Que Deus nos ajude a sermos alcançados pela bênção da gratidão. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, eu quero louvar o Teu nome, quero Te bendizer, porque o Senhor tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Recebemos do Senhor mais do que precisamos, temos mais do que necessitamos, temos sido alcançados com tão grande salvação, e as dádivas do Teu reino têm chegado para cada um de nós, todos os dias. Eu quero Te adorar, Te bendizer, porque não tem faltado sobre nós o Teu favor. E eu quero Te louvar pela dádiva das pessoas que marcaram a nossa vida, nossos pais, avós, nossos amigos da infância, nossos amigos da faculdade, nossos vizinhos, gente que percorreu a nossa existência e que nessa jornada deixou sobre nós algum legado. Por vezes, um abraço, um conselho, por outra, às vezes, uma entrega mais profunda e duradoura. Seja pequena ou grande a participação, quero louvar ao Senhor por aqueles que marcaram a nossa vida, porque se somos o que somos, se temos o que temos, se sabemos o que sabemos, é porque o Senhor nos abençoou, e no caminho dessa bênção, as pessoas estiveram ali como uma dádiva do Senhor para nós. Quero Te adorar por isto. Não nos permita sermos daqueles que recebem a bênção e seguem para frente com ingratidão, mas que voltam para agradecer e recebem o privilégio da vida plena. Assim eu oro em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, que a sua existência seja marcada por gratidão. Que em nome de Jesus, a gratidão não seja apenas algo pontual, mas seja um valor permanente na sua jornada. Nós estamos caminhando para finalizar, mas eu quero reiterar aqui o meu convite a você, que está fazendo parte da nossa campanha, a estar presente também conosco no próximo domingo. Na parte da manhã, às 10 horas da manhã, uma transmissão online, e à noite, às 19 horas, faremos isso de forma simultânea. Teremos a nossa celebração presencial, enquanto isso será transmitido ao vivo também, para aqueles que não podem estar conosco. Mas não perca o privilégio de participar dessas celebrações. Tem muito do Senhor para mim e para você nesses dias. Deus te abençoe, uma ótima noite, que Deus nos acompanhe e nos ajude a viver a experiência profunda da gratidão. Até o próximo encontro. Até lá.